Galera, mais uma listinha de análise combinatória. Agora a gente vai trabalhar com um pouquinho de arranjos e combinação. A ideia é de tentar interpretar quando importa a ordem ou não importa num certo problema. Aqui a gente tem bastante exercício, tem 21 exercícios, nós vamos resolver todos. A lista está na descrição do vídeo, certo? Durante o vídeo aqui, algumas contas vão ser omitidas. Por exemplo, inicialmente a gente faz todas as contas das combinações que aparecem, depois a gente simplesmente vai colocar o resultado, que você pode conferir com uma calculadora ou fazer a conta por si só, para não ficar tão longo, porque já vai ficar muito longo esse vídeo, certo? Então, vocês podem tirar dúvida aqui, resolvam lista, tentem olhar a questão dos exercícios, conferir as respostas, está tudo aqui nesse vídeo. Vamos lá? Pessoal, esse primeiro exercício ele pede que a gente calcule alguns valores de arranjos e alguns de combinação. É mais para a gente treinar a questão da fórmula, porque depois da continuação dessa lista de exercícios eu não vou fazer todas as contas, eu vou só deixar indicado para a gente não perder tanto tempo. Então, por exemplo, aqui na A, se eu olhar aqui A, eu tenho que fazer um arranjo de 4, 2 a 2. O que eu preciso relembrar disso? Que arranjo é 4 fatorial por 4 menos 2 fatorial, isso aqui vai dar 4 fatorial por 2 fatorial, lembrando que eu posso abrir até o 2 para cancelar, ou como 4 é um valor pequeno, o que eu posso fazer nisso é fazer o valor do 4 fatorial e dividir pelo 2 fatorial. Então, por exemplo, eu poderia abrir até o 2 fatorial para acabar cancelando, e aí sobra 4 vezes 3, que dá 12. Na B, eu tenho arranjo de 6, 3 a 3, ou seja, eu tenho que colocar em ordem. Quais são as maneiras de colocar em ordem 3 pessoas? Das 6 pessoas, colocar 3 delas em uma fila, importando a ordem. Aí eu tenho 6 fatorial por 6 menos 3 fatorial, aí vai ficar 6 fatorial por 3 fatorial. Abro o 6 até chegar ao 3, 6, 5, 4, 3 fatorial e 3 fatorial. Simplifica os dois, 6 vezes 5, 30 vezes 4 dá 120. No caso da C, eu tenho arranjo de 8, 4 a 4. Então, pela fórmula é 8 fatorial por 8 menos 4 fatorial. E isso dá 8 fatorial por 4 fatorial. O que eu faço com isso? Abro até o valor máximo que eu posso simplificar, nesse caso é o 4, fica 8, 7, 6, 5, 4 fatorial por 4 fatorial. Posso cancelar aqui os dois. Nesse caso vai ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, isso aqui vai dar 3.040, certo? Se eu fizer a D, então, a D é arranjo de 4, 4 a 4. Lembrando que o N é 4, então fica 4 fatorial por 4 menos o P, que é 4, fatorial. Aí eu fiquei com 4 fatorial, 0 fatorial, lembrando que 0 fatorial é 1, então eu fiquei com 24 sobre 1, que é 24. No caso da E, é arranjo de 7, 0 a 0, ou seja, 7 fatorial por 7 menos 0 fatorial. Aí então ficou 7 fatorial por 7 fatorial. Posso cancelar em cima e embaixo, o que eu sobro? 1. Então o arranjo de 7, 0 a 0 é 1. Agora a questão F, para a gente calcular a questão de combinação. Combinação ela difere de arranjo, ela difere só de um elemento na fórmula, que além de eu ter que dividir por n menos p fatorial, vou ter que dividir por p fatorial também. Então, o que eu teria? 6 fatorial por 6 menos 3 fatorial, e além disso tem um 3 fatorial. Eu fico com 6 fatorial por 3 fatorial, 3 fatorial. Abro o 6 até chegar ao 3, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial por 3 fatorial, e já o outro 3 fatorial que eu não vou conseguir cortar, eu só abro 3, 2, 1. Então, 3 fatorial corta. Agora, o 3 e o 2 eu posso simplificar como 6, que dá 6, e ficou com 5 vezes 4, que é
20. Já para a combinação de 7 e 2 a 2, eu tenho 7 fatorial por 7 menos 2 fatorial e 2 fatorial. Então, isso aqui fica com 7 fatorial sobre 5 fatorial e 2 fatorial. Abro o 7 até chegar ao 5. Aí eu me pergunto, eu posso abrir até o 2? Pode, só que vai dar mais trabalho na hora de simplificar. Então, a gente sempre tenta cortar o maior possível. Nesse caso, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial por 5 fatorial. Como o 2 fatorial não posso cortar ainda, então eu abro o 2 fatorial que dá 2. Cancelo o 5 fatorial, simplifico o 2 com o 6, aí eu sobro 3 vezes 7, que é 21. E no caso do 5, 0 a 0, ou seja, o que significa a combinação de 5, 0 a 0? É num grupo de 5 escolher nenhuma pessoa, eu tenho 5 fatorial por 5 menos 0 fatorial e ainda divido por 0 fatorial. 5 fatorial aqui em cima eu tenho. Embaixo eu fiquei com 5 fatorial e 0 fatorial. Só lembro que 0 fatorial é 1, então ficou 5 fatorial por 5 fatorial, que é 1. A questão 2 eu tenho o seguinte, eu tenho uma equação envolvendo arranjo e combinação. Tenho 3 equações aqui que eu tenho que descobrir o valor de n. Nesse caso aqui na primeira, por exemplo, eu tenho que usar a fórmula de arranjo. Lembrando que arranjo de n menos 1, 2 a 2, eu tenho n menos 1 fatorial em cima por n menos 1 menos 2 fatorial, igual a 30. Eu fico então com n menos 1 no numerador, fatorial, e n menos 3 fatorial, dando 30. Lembrando que eu posso tentar simplificar as contas. Eu posso abrir o n menos 1, que é o maior fatorial que eu tenho, para cancelar com o n menos 3. Então eu abro o n menos 1, n menos 2 vezes n menos 3 sobre fatorial sobre n menos 3 fatorial. E isso aqui vai ter que dar 30. Ou seja, se eu abrir aqui as contas e fizer a distributiva, eu vou ter n ao quadrado menos 3n mais 2 igual a 30. Então, subtraio 30 dos dois lados, eu vou ter n ao quadrado menos 3n menos 28. Igual a 0. Então, eu estou procurando as raízes dessa equação aqui. Eu não vou resolver a básica, eu só vou deixar aqui o valor. Então, os valores possíveis de n são 7 e menos 4. Nesse caso do 7, ele é o valor que eu estou procurando, porque o menos 4 é o valor negativo e eu não utilizo com fatorial. Não pode ser nenhuma combinação, não posso ter menos 4 elementos no meu conjunto. No caso da B, eu tenho arranjo de 5 PAP. Usando a fórmula, eu tenho 5 fatorial por 5 menos P fatorial igual a 60. E eu não tenho como abrir o 5 fatorial até o 5 menos P, porque eu não faço nem ideia de quem seja o P, eu não sei quanto que eu tenho que abrir. Então a ideia é tentar simplificar as contas usando o valor de 5 fatorial. Nesse caso, 5 fatorial é 120 por 5 menos P fatorial igual a 60. Lembrando que é uma igualdade de frações, eu posso fazer meios extremos. Aí, ou eu posso simplificar direto aqui, eu já vou usar uma outra cor. Esse 60 pelo 120 eu posso simplificar, aqui sobra 1 e aqui sobra 2. Já faço a divisão por 60 dos dois lados. E agora, o que eu tenho? Se eu fizer a multiplicação, de um lado 5 menos P fatorial vezes 1 vai dar 5 menos P fatorial igual a 2 vezes 1, que é 2. Nesse caso, para eu poder remover esse fatorial, eu tenho que fazer a pergunta, porque esse valor que está dentro do fatorial é um número, qual é o número cujo fatorial é 2? Nesse caso, o único número cujo fatorial é 2 é o próprio 2, porque 2 fatorial é 2. Não é simplesmente eliminar essa exclamação do fatorial que vai ter a conta, certo? Eu tenho que me perguntar qual que é o número cujo fatorial dá 2, que aqui, por coincidência, deu 2. E nesse caso, se eu resolver a conta, o P vai ser 3. E agora a última das equações aqui, eu tenho combinação de n 2 a 2 tem que dar 6. Então, usando a fórmula para isso, aqui na C, eu tenho n fatorial em cima por n menos 2 fatorial e 2 fatorial igual a 6.
Aí agora eu tenho como abrir, porque eu sei até onde eu vou abrir a minha conta. Então eu abro em cima o n fatorial, n menos 1, n menos 2 fatorial por n menos 2 fatorial. E esse 2 fatorial já não tem como abrir, vira 2. Posso simplificar aqui as contas. Eu fiquei com n ao quadrado menos n sobre 2 igual a 6. Esse 2 que está dividindo eu posso multiplicar. Então n ao quadrado menos n igual a 12, n ao quadrado menos n menos 12 igual a 0. Se eu resolver essa básica daqui, os valores possíveis que eu tenho para n vai ser n igual a 4 e n igual a menos 3. Só que lembrando, como é uma combinação, eu estou escolhendo o número de elementos. Eu não tenho como ter um número negativo de elementos. Então, n igual a menos 3 cancela e a única equação disponível aqui, solução disponível é o n igual a 4. Como eu falei para vocês no início do vídeo, algumas contas aqui dessas combinações, esses valores, eu não vou fazer ela passo a passo, eu vou só deixar indicado. Então, esse exercício aqui eu vou deixar indicado o que tem que ser feito e o valor que vai ter que dar. Então, por exemplo, aqui eu tenho comissão de 4 professores dentre 12 de uma escola. Eu tenho 4 que são de matemática, 3 de literatura e 5 de história. Eu quero saber de quantas formas eu posso fazer uma comissão, só que lembrando comissão, tá? Comissão não importa a ordem da escolha, então quando não importa a ordem da escolha, eu uso combinação para resolver. Então nesse caso aqui para a primeira, eu não tenho restrição nenhuma, eu posso pegar qualquer um dos 12 para formar essa comissão. Então como não importa a ordem, eu tenho que fazer uma combinação de 12 4 a 4, ou seja, de 12 elementos eu escolho 4. Então isso aqui vai dar o quê? 12 fatorial por 12 menos 4, que vai dar 8 fatorial, e 4 fatorial. Então, eu abro 12 até chegar ao 8, vezes 9 vezes 8 fatorial. 8 fatorial e 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí, o 8 fatorial simplifica. O 2 e o 4 pode simplificar com o... Não, perdão. O 4 e o 12 pode simplificar, 4 e o 13 pode simplificar com 12 e o 2 pode simplificar com o 10. Se eu fizer 11 vezes 5 e vezes 9, isso aqui vai dar 495. Então, eu tenho 495 comissões possíveis. Já na B, eu quero com exatamente 2 professores de história. Então, se eu tenho 2 de história, eu preciso dos outros 2. Eles têm que vir de matemática ou de literatura. Então, nesse caso é o seguinte, quais são as ações que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que escolher os 2 de história que vão compor essa comissão e escolher os outros 2 professores. Então, o primeiro ato é escolher, dentre os 5 professores de história, escolher 2. E o segundo processo é, dentre os outros professores, como eu tinha 12, agora eu tenho 7, certo? Dentre os outros 7, eu escolho os outros 2. Então, nesse caso aqui, vou fazer comissão de 5, 2 a 2. Comissão de 5, 2 a 2 é 10. E comissão de 7, 2 a 2 vai dar 21. Isso aqui, então, eu tenho 210 comissões com 2 professores de história. Aí, na C, eu quero com pelo menos 3 professores de história. Se eu tenho uma comissão de 4 pessoas e pelo menos 3 professores, eu posso ter uma comissão com 3 professores de história ou com 4 professores de história. Então, são as duas opções que eu tenho. Lembrando que eu posso ter com 3 ou com 4. No final, eu tenho que somar os 2 valores. Se eu quiser comissão com 3 professores de história, eu tenho que fazer as combinações de 5, 3 a 3 para escolher os 3 professores dentre os 5. E além disso, eu tenho que escolher dos 7 que sobraram, eu tenho que escolher 1. Se eu fizer combinação de 5, 3 a 3 vai dar 10. E combinação de 7, 1 a 1 é 7. Então vai dar 70. No caso de 4 professores de história, eu tenho que escolher dentre os 5 professores, eu tenho que escolher 4. Mas no momento que eu escolho os 4 professores de matemática, o que acontece? Os 4 professores de matemática, de história, desculpa, eles já vão formar o grupo inteiro, então eu não precisaria escolher. Mas se eu pensar que dos outros 7, eu tenho que escolher 0. Então é a mesma coisa, não precisaria nem fazer. Então, combinação de 5, 4 a 4 vai dar 5. E combinação de 7, 0 a 0 é 1.
eu vou ter 5 comissões possíveis. Como eu posso ter comissão com 3 ou com 4 professores, eu vou ter que 70 mais 5, que dá 75 professores. Bom, a questão C eu tenho que calcular quantas são as comissões que eu posso fazer com no máximo 2 professores de literatura, sabendo que eu tenho 3. Então eu posso ter nenhum professor, um professor ou 2 professores. São 3 possibilidades que eu tenho que calcular. Se eu não tenho nenhum professor de literatura, eu vou ter que escolher dos 3 professores de literatura, nenhum. E além dos 9 restantes, eu vou ter que escolher os 4 que eu preciso, certo? Então, se eu fizer a combinação de 3, 0 a 0 é 1 e combinação de 9, 4 a 4 vai dar, pelas minhas contas, vai dar 126. Isso aqui vai dar 126 no total. Se eu escolher um professor de literatura, eu vou ter que escolher dentre os 3, escolher um. Só que aí sobraram 3 vagas, e essas 3 vagas vão ter que ser ocupadas pelos 9 professores que sobraram. Então, dos 9 que sobraram, eu vou ter que escolher 3. Se eu fizer a combinação de 3, 1 a 1, vai dar 3. E combinação de 9, 3 a 3, vai dar 84. Se eu fizer isso aqui, vai dar 252 maneiras. Já com 2 professores, eu tenho que escolher dentre os 3, escolher 2. Aí 2 vagas já foram ocupadas, sobram quantas? Sobram 2. Então, dos outros 9, eu vou escolher 2 vagas. Combinação de 3, 2 a 2 é 3. E de 9, 2 a 2 é 36. Então, eu tenho 108 possibilidades com 2 professores de literatura. Se eu tenho com nenhum professor de literatura, com 1 ou com 2, eu tenho que somar essas 3 possibilidades aqui. Nesse total, eu tenho 486 maneiras de formar comissões em que, no máximo, existam 2 professores de literatura. A questão 4 está dizendo que eu tenho uma urna com 10 bolas brancas e 6 pretas, todas distintas. De quantos modos é possível retirar 7 bolas, das quais os modos, pelo menos 4 dessas bolas sejam pretas. Então eu quero retirar 7 bolas, certo? E pelo menos 4 sejam pretas. Então vamos pensar, eu posso ter com 4 bolas pretas, com 5 e com 6. Com 7 eu não posso porque eu só tenho 6. Então a gente vai ver com 4 pretas, com 5 pretas e com 6 pretas. Se eu calcular cada um desses casos, vão ser todas as possibilidades, eu tenho ou com 4, ou com 5, ou com 6 e somo todas elas no final. Então, eu tenho que escolher 4 bolas dentre as 6 pretas, então eu já vou colocar um P aqui. Só que eu quero 7 bolas, se eu já escolhi 4, vão sobrar 3 para escolher das brancas. E eu tenho um total de 10. Então, combinação de 6, 4 a 4 vai dar 15. Combinação de 10, 3 a 3 dá 120. E isso aqui dá 1.800. Já no caso com 5 bolas pretas, eu tenho que escolher das 5 bolas pretas, escolher dentre as 6. E como eu já usei 5 bolas, 5 espaços, eu tenho que pegar mais 2 das 10 que sobraram brancas. Então eu tenho combinação de 6, 5 a 5 é 6. E combinação de 10, 2 a 2 é 45. E isso aqui vai dar 270. Já no caso de 6 bolas pretas, eu vou ter que escolher dentre 6, pegar 6, que é uma maneira só. E além disso, das 10 que sobraram brancas, eu vou ter que pegar uma. Então, combinação de 6 a 6 é 1, combinação de 10, 1 a 1 é 10, e no final eu tenho 10. Se eu analisar aqui as 3 opções, como eu tenho um ou envolvido, eu tenho que somar as 3 possibilidades. Se eu somar 1.800 com 270 e 10, vai dar 2.080 maneiras de formar com pelo menos 4 bolas pretas. A questão 5 está dizendo que eu tenho uma classe com 10 meninos e 9 meninas, certo? E eu quero formar comissões com 4 meninos e 3 meninas, de forma que o melhor aluno dentre os meninos e a melhor aluna dentre as meninas já estão aí dentro, tá? Então, por exemplo, eu tenho que ter 4 meninos e 3 meninas. Pensar o seguinte, o melhor aluno da turma, se fosse o masculino, pode chamar, vou colocar A de Alessandro, melhor aluno. Aí, no caso,
eu tenho as 3 meninas, eu sei que a melhor aluna das meninas tem que estar também, então vou chamar de B. Então, o que eu tenho que fazer? Esses dois elementos já estão no grupo, O que falta escolher? Lembrando que comissão não importa a ordem. Nessa comissão aqui, o que eu vou ter? Tem que analisar o seguinte, dos meninos, sobram 9 meninos e aqui sobram 8 meninas, porque eu já tinha 9 e eu sei que uma delas já foi, então dessas 8 meninas que sobraram, eu tenho que escolher 2. E desses 9 meninos que sobraram, eu vou ter que escolher 3, que é para completar os 3 espaços que estavam faltando. Então, no final, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de um grupo de meninas e de um grupo de meninos, então tem um E envolvido. O resultado disso aqui, como a gente pode observar nas alternativas, não precisa abrir a conta, resolver essas combinações, vai ser simplesmente combinação de 9, 3 a 3, vezes combinação de 8, 2 a 2, que pela notação que ele está usando aqui, eu tenho combinação de 9, 3 a 3, vezes combinação de 8, 2 a 2, e nesse caso a alternativa é a D. Bom, questão da UFOP, eu quero que, para compor uma tripulação de avião, a gente dispõe de 20 pilotos, 4 copilotos, 3 comissários e 5 comissários de bordo. Essas aí são as quantidades disponíveis. Sabendo que em cada voo vão 2 comissárias, 2 comissários, 1 piloto e 2 copilotos, de quantos modos a gente pode montar essa tripulação? Então, olha só, piloto e copiloto são coisas separadas, então o que eu tenho que fazer? Escolher 2 copilotos, 1 piloto, 2 comissários e 2 comissárias. Só que no momento que eu escolho esses comissários, não importa a ordem. No momento que eu escolho os copilotos, não importa a ordem da escolha. Então, a primeira coisa eu vou ter que escolher aqui é o piloto, para depois escolher o copiloto. Escrevi errado. Piloto. Depois eu tenho que escolher as comissárias. E depois os comissários, é ótimo. Comissários. No caso dos copilotos, ou do piloto, eu tenho de 20 disponíveis e eu tenho que escolher 1, que isso aqui vai dar 20. No caso dos copilotos, eu tenho que escolher dentre 4, escolher 2. E isso aqui vai dar exatamente 6, só fazer a conta. Nas comissárias, eu tenho 3 disponíveis, então dentre 3 eu tenho que escolher 2. Então eu vou ter 3 possibilidades. E dentre os comissários, eu tenho 5, eu vou ter que escolher 2, então eu vou fazer combinação de 5, 2 a 2. Em combinação de 5, 2 a 2 é 10. Aí eu preciso de 1 piloto e 2 copilotos e 2 comissárias e 2 comissários. O que eu tenho que fazer com isso? Uma multiplicação, o resultado final vai ser 20 vezes 6 vezes 3 vezes 10. E isso aqui multiplicando dá 3.600 maneiras de formar essa tripulação com as condições que foram dadas aí. Bom, um técnico de futebol de salão tem à disposição 8 jogadores de linha e 2 goleiros. Um time deve ser composto de 4 jogadores de linha e 1 goleiro. O número de jogadores de times, na verdade, distintos que a gente pode formar é... Aí você pode perguntar, tem esses 8 jogadores de linha, mas um só joga na zaga, outro só joga em qualquer lugar, lateral, sei lá. Nesse caso, a gente não está considerando. Se for o caso, vai dizer quem que é o zagueiro e assim por diante. Aqui, qualquer uma dessas pessoas pode jogar na linha, dessas 8. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer... escolher 4 jogadores dentre 8 e além disso escolher 1 goleiro dentre 2. Como é que eu posso escolher 4 jogadores dentre 8? Eu tenho que fazer as combinações de 8, 4 a 4. Isso aqui vai ser 8, 4 a 4 vai ser 70. Se eu fizer agora para os goleiros, eu tenho que dentre 2, eu tenho que escolher 1. Isso aqui, combinação de 2, 1 a 1 é 2. Lembrando que eu preciso de 4 jogadores e 1 goleiro. Então, eu vou fazer o quê? 70 vezes 2, que é 140. E 140, alternativa E.
A questão 8 é para observar essa figura. Vocês estão vendo que tem um triângulo ABC. E nesse triângulo, em cada lado, um lado está marcado 4 pontos, nenhum outro lado está marcado 2, então estão marcados 2 pontos. E um lado tem um ponto marcado. Eu quero saber quantos triângulos eu posso fazer com esses 7 pontos marcados aí. Então, a primeira coisa, para formar um triângulo, eu não posso marcar 3 pontos numa mesma linha. Então, eu posso escolher 2 pontos no AC ou 2 pontos no AB, e não tem como escolher 2 pontos no BC, então acabou. Então, isso aí é uma possibilidade. Se eu escolher um ponto em cada, isso existe? Existe a possibilidade. São 3 casos que eu vou ter que analisar aqui. Então, o primeiro caso aqui que eu vou escrever, eu vou colocar como sendo 2 pontos em AC. Então, eu tenho 2 pontos nessa base ali desse triângulo, e eu tenho que escolher, então, nesses 2 pontos em AC, eu posso escolher de 4 e escolher 2. No momento que eu fixo esses 2, eu não posso escolher o terceiro ponto nessa linha, posso escolher qualquer um dos outros 3. Então, se eu escolher 2 pontos em AC, sobra o D, o E e o F, que eu posso escolher como ponto. Então, nesse caso, eu vou ter que multiplicar, sobram 3 escolhas para uma possibilidade. Então, 4, 2 a 2, isso aqui vai dar 6, e 3, 1 a 1 é 3. Nesse caso dá 18. Posso também escrever 2 pontos em AB. Nesse caso, se eu escolher 2 pontos em AB, que pontos vão sobrar para mim? O F, o G, o H, o I e o J. Então, se eu escolhendo 2 pontos em AB eu tenho 2 possibilidades, 2 e 2, e posso escolher qualquer um dos outros pontos. Então, de 5 possibilidades eu tenho que escolher uma, então vai dar 5. Agora eu posso pegar também, observe que eu não posso pegar com 2 pontos em BC porque não tenho 2 pontos. Mas eu posso pegar um ponto em cada. Eu posso pegar um ponto em AB, um em AC e outro em BC. Como é que eu posso calcular isso aqui? Eu tenho que escolher, nos pontos de AB eu tenho 2 para escolher 1, então combinação de 2, 1 a 1, vezes. Combinação, nesse caso do AC eu tenho 4, então dentre 4 eu tenho que escolher 1. E no BC eu tenho de 1, escolher 1. Combinação de 2, 1 a 1 é 2. Combinação de 4, 1 a 1 é 4, e isso aqui vai dar 8. No momento que eu somar 18 mais 8 vai dar 26, mais 5, eu vou ter 31 possibilidades de triângulos com esses pontos aqui dados no meio. Bom, essa questão eu tenho um grupo que tem 6 enfermeiros e 2 médicos, eu quero formar comissões com 2 pessoas, de forma que os 2 médicos já estejam ali dentro. Tá? Então, eu tenho grupos, comissões de 5 pessoas. Aqui eu já tenho o médico 1 e o médico 2. Como eu estou falando em comissão, isso aqui não importa a ordem. O que sobrou? Eu tenho que escolher, como não tem mais médico para escolha, eu tenho que escolher dentre os 6 enfermeiros, sobraram 3 vagas nessa comissão. Então, o que eu tenho que fazer? Dessas 3 vagas que eu tenho que escolher, eu tenho que pegar dentre os 6 que são os enfermeiros. E combinação de 6, 3 a 3 é 20. A questão 10 está dizendo o seguinte: num jogo de dominó, que possui 28 peças distintas, 4 jogadores vão repartir essas peças entre si, certo? Cada um ficando com 7 peças. Eu quero saber de quantas maneiras distintas eu posso distribuir essas peças de forma que cada um deles receba 7. Então, vamos pensar o seguinte: a gente tem 4 jogadores. O primeiro jogador, o que ele vai fazer? Ele escolhe 7 dentre 28. Já o segundo jogador, como o primeiro já selecionou 7, vão sobrar então 21, mas ele vai ter que escolher também 7 dentre 21. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai escolher 7, o terceiro colocado, como já pegou 7 e 7, vai sobrar 14.
dentre 14. E o último, que vai pegar o que sobrou, vai escolher 7 dentre 7. Então, são essas as 4 ações que eu tenho que fazer. Como é que eu escolho 7 dominós dentro de 28? Não importa a ordem que eu estou pegando eles, vai ser uma combinação diferente, vai ser um grupo diferente de dominós. Eu vou ter que calcular as combinações de 28, 7 a 7. Para escolher 7 dentre 21, eu faço combinações de 21, 7 a 7. 7 de 14, combinação de 7, de 14, 7 a 7. E para escolher 7 dentre 7, 7, 7 a 7. O que eu vou fazer com esses 3 dados aqui? A primeira pessoa pega 7 e a segunda pessoa pega 7 e assim por diante. Então eu vou fazer uma multiplicação que vai ser uma combinação de 28, 7 a 7, vezes combinação de 21, 7 a 7, vezes combinação de 14, 7 a 7, vezes combinação de 7, 7 a 7. Se eu abrir essas fórmulas aqui só para tentar simplificar um pouco, observe o seguinte. Vai ficar 28 fatorial por 28 menos 7 dá 21 fatorial e ainda sobra o 7 fatorial. Multiplico pelo 21 fatorial, 21 menos 7 dá 14 e tenho 7 fatorial. Da mesma forma que o 14, 14 fatorial, 7 fatorial, 7 fatorial. E o 7 fatorial que é 7 fatorial por 7 menos 0 fatorial que é 0, é 1 e 7 fatorial. O que eu posso fazer agora, como isso aqui está tudo multiplicando, só aqui ficou um pouquinho marcado, eu posso tentar cancelar algumas coisas antes de multiplicar. Então, por exemplo, esse 21 aqui eu posso cancelar com esse 21, esse 14 com esse 14 e esse 7 com esse 7. No final, só para deixar um pouquinho mais amigável a nossa conta, o que eu tenho? 28 fatorial por 7 fatorial elevado à quarta potência. Então, essa aqui é a resposta, não precisa abrir porque 28 é um número muito grande, então tem um número muito grande de maneiras de fazer essa distribuição. Nesse caso aqui, que ele é 28 fatorial sobre 7 fatorial elevado a 4, ou seja, tem 4 7s dividindo ali na minha fração. A questão 11 do Cefet, eu tenho um estudante que deve responder 10 entre 13 perguntas de um teste, ou seja, ele tem 13 perguntas e vai ter que responder 10. Só que a ordem é o seguinte, ele tem que responder, certo? Pelo menos 3 das 5 primeiras. Esse pelo menos aqui faz toda a diferença na hora da conta. Sabendo o seguinte, eu posso escolher 3 de 1 até 5, posso escolher 4 de 1 até 5 e tanto 5 de 1 até 5. Tem que responder pelo menos 3 dessas primeiras questões aí. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que dividir em casos aqui, ó. Eu vou colocar 3 questões de 1 a 5. Eu posso tanto responder 4 questões de 1 a 5. E também eu posso responder 5 questões de 1 a 5. Nesse caso, se eu responder 3 questões de 1 a 5, o que eu tenho? Eu tenho que escolher, dentre as 5, escolher 3, só que daí sobram quantas? Eu tenho ainda 8 questões para responder depois. Então, daquelas 8 lá, eu tenho que responder 7, porque eu já respondi 3. Se eu fizer combinação de 5, 3 a 3, isso aqui vai dar 10. E se eu fizer combinação de 8, 7 a 7, vai dar 8, certo? E 10 vezes 8 dá 80. Se eu quiser responder 4 questões de 1 a 5, então eu tenho que escolher dentre 5, 4. Só que daí eu já respondi 4 questões, das outras 8 que sobraram, eu vou ter que responder 6. Combinação de 5, 4 a 4 é 5. Combinação de 8, 6 a 6, se vocês fizerem a conta, vai dar 28. E se eu multiplicar os dois, dá 140. Agora, eu também posso responder 5 questões de 1 até 5. Ou seja, de 5 eu tenho que escolher 5, ou seja, eu respondo todas as primeiras. Me resta escolher das 8 que sobram, escolher 5. Se eu fizer isso, combinação de 5, 5 a 5 é 1. E combinação de 8, 5 a 5 é 56. Que dá 56. Só que eu posso tanto responder 3, ou 4, ou 5. Nesse caso, o que eu faço? Eu somo, fica 80 mais 140 mais 56. E isso aqui vai dar 276.
76. Questão 12 está dizendo que eu tenho 6 gremistas e um certo número de colorados que assistem um Grenal. Grenal, maior o Grêmio, claro. Aí com o empate, todos os colorados cumprimentam-se. É meio estranho dar um empate, porque o Grêmio sempre ganha, né? Então deixa quieto. Aí com todos os colorados se cumprimentam entre si uma única vez e todos os gremistas cumprimentam-se entre si uma única vez. Eu sei que há no total 43 cumprimentos. Eu quero saber qual que é o número total de colorados. Primeira coisa, se eu sei o número de gremistas, aqui está dizendo, eu sei que eu tenho 6 gremistas, é isso? É isso. Aí eu consigo calcular quantos apertos de mão eu vou ter entre os gremistas. Como eu sei o total, se eu souber quanto tem dos gremistas, eu consigo descobrir quanto tem dos colorados e depois calcular o restante. Só que observem o seguinte, eu posso calcular os comprimentos dos gremistas. Como é que eu escolho um comprimento? Eu tenho que escolher 2 pessoas para se darem as mãos. Eu dar a mão para a pessoa e a pessoa dar a mão para mim é a mesma coisa. Então é calculado uma vez só. Então não importa a ordem das escolhas. Então eu tenho que calcular de 6, 2 a 2. Opa, 8, estou viajando. 6, 2 a 2. Então eu tenho que calcular as combinações de 6, 2 a 2. E isso aqui vai dar um total de 15 comprimentos só dos gremistas. Se eu tinha no total 43 comprimentos, agora os colorados vão se dar 43 menos 15, 28 só entre os colorados. Então é o seguinte, eu quero descobrir quantos colorados eu tenho aí. Eu vou chamar de N o número de colorados. Se eu quiser descobrir o valor de N, eu sei que eles deram 28 apertos de mão, então eu sei que de N colorados eu tenho que escolher 2 para se darem as mãos. E isso aqui vai ter que dar um total de 28 apertos de mão. Colocando isso aqui na fórmula, eu tenho N fatorial em cima por N menos 2 fatorial embaixo e ainda tenho 2 fatorial, dando 28. Se eu abrir o N fatorial em cima até chegar ao N menos 2, o que eu tenho? N menos 1 vezes N menos 2 fatorial por N menos 2 fatorial. E o 2 fatorial, quando não tem como cortar, vai dar 2. Então vai dar 28. Continuando aqui a conta ao lado. Esse N menos 2 pode cancelar. O N menos 1 vezes N que aparece em cima, eu já vou colocar como N ao quadrado menos N. E esse 2 que aparece aqui, eu posso multiplicar dos dois lados, vai ficar igual a 56. Aí eu tenho, então, N ao quadrado menos N menos 56 igual a 0. Então, eu tenho uma Bhaskara que eu tenho que resolver. Nesse caso, os valores da Bhaskara, já colocando direto, vão ser 8 e menos 7. Como eu não tenho como ter um número negativo de pessoas se dando as mãos, o N igual a menos 7 não pode, então a única possibilidade é o caso de N igual a 8, ou seja, eu tenho 8 colorados. Questão 13, uma questão bem fresquinha da UFSC desde do último vestibular, certo? Eu tenho 6 professores que vão ser escolhidos dentre os 10 para corrigir a primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. Só que está afirmando aí que o número de maneiras de escolher esses 6 professores vai ser de 140, só que dentre esses 10 professores, apenas 2 não podem ser escolhidos juntos, porque o horário dos 2 não fecha. Então é o seguinte, eu quero saber se existe 140 maneiras de fazer essa escolha de professores para corrigir as provas da da Olimpíada Brasileira de Matemática, certo? De forma que esses 2 aí não participem, porque no momento que os 2 estão juntos, não posso contar. Então, esse problema se traduz basicamente em tentar calcular o número de maneiras em que os 2 não estão juntos, o número de comissões em que os 2 não estão juntos. Só que é muito mais fácil eu calcular o total de comissões que eu posso fazer para corrigir a prova e descontar aqueles que os 2 estão juntos. Então, por exemplo, o total de comissões seria o quê? Dos 10, eu vou ter que escolher 6. Então, dos 10 que aparecem, eu tenho que escolher 6. Se eu fizer a conta de 10 fatorial sobre 10 menos 4 dá 6. Espera aí. Voltando. 10 menos 6 dá 4.
e ainda eu divido pelo 6 fatorial. Se eu fizer essa conta, eu abro o 10 até chegar ao 6, 9, 8, 7, 6 fatorial. O 4 fatorial eu não posso abrir, então, eu não vou poder cortar, então eu vou abrir, na verdade, 4, 3 e 2, e o 6 fatorial vai acabar cancelando. O que eu posso simplificar ainda? Por exemplo, o 4 e o 2 eu posso cancelar com o 8, e o 3 eu posso cancelar com o 9, que fica 13. Então, fica 13 vezes 7, 21, vezes 10, 210. Então, eu tenho um total de 210 comissões, sem restrição nenhuma, com 6 pessoas dentre as 10. Agora, eu vou querer colocar em que os professores, vou colocar A e B como sendo os 2 professores, eles não podem estar juntos na comissão. Então, é o seguinte, eu vou calcular enquanto A e B estão juntos. Ou seja, na comissão, que eu tinha 6 possibilidades aqui, 6 cadeiras, o A e o B já ocuparam 2 posições. O que eu preciso fazer é completar esses 6 elementos que faltam. Esses 4 elementos que estão faltando. Só que no caso, como o A e B já estão aqui, sobraram 8. Sobra 8 e eu tenho que escolher quantos? 4. Então eu calculo aqui as combinações de 8, 4 a 4, ou seja, de 8 elementos escolher 4. Vai ficar 8 fatorial por 4 fatorial, 4 fatorial. Então, nesse caso, eu vou abrir até o 4 fatorial. Então, eu abro 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Um 4 fatorial eu vou simplificar e o outro eu vou abrir. Então, vai ficar 4, 3, 2, 1. Esse 4 fatorial com esse 4 eu posso cancelar. Esse 2 e esse 4 eu posso cancelar com 8. E esse 3 que aparece eu posso simplificar com 6, que vai dar 2. Então, eu fiquei com 7 vezes 2, 14, vezes 5 vai dar 70. Então, eu calculei o total, eu calculei aqueles em que os 2 estão juntos, as comissões em que os 2 aparecem juntos. O que eu quero? Eu quero o total menos, 240, 210, aqui 240, a pessoa está viajando aqui, menos os 70. Que é os 70 aqueles que eu não quero. Nesse caso, eu tenho 140 possibilidades. E desses 140, o que eu tenho aqui? Essa afirmação é verdadeira. Aqui eu tenho 10 atletas, que eles vão ser divididos em 3 equipes, A, B e C. Então, a equipe não faz distinção aqui na ordem da escolha, então tem que usar combinação. Então, eu vou ter um grupo com 4 atletas, então eu vou colocar o grupo A, o grupo B e o grupo C. Então, como é que a gente começa montando esses grupos? Tem 10 pessoas disponíveis, eu tenho que escolher 4. Então, de 10 pessoas disponíveis, eu escolho 4. Como é que eu escolho do B? Do B sobraram 6 pessoas e eu tenho que escolher 3. Então, das 6 pessoas que sobraram, eu escolho 3. E na C, sobraram só 3 pessoas, vão aquelas lá mesmo. Então, não tem muito o que fazer. Mas, na verdade, eu tenho que escolher de 3 pessoas, escolhe 3. Se eu fizer cada uma das contas, combinação de 10, 4 a 4, se vocês quiserem fazer, vai dar 210. Se vocês fizerem combinação de 6, 3 a 3, vai dar 20. E combinação de 3, 3 a 3 vai ser 1. Se eu multiplicar 210 vezes 20, vai dar 4.200 elementos, 4.200 maneiras de fazer essa divisão entre 3 equipes. Já aqui eu estou dizendo o seguinte, eu tenho os números naturais distintos, certo? De 1 a 30, então eu tenho 30 possibilidades aí. Só que eu quero escolher 3 deles de forma que a soma seja par. Só que eu não posso simplesmente pegar 3 números e somar e não sei se vai dar par ou se vai dar ímpar. Só que para dar par, a gente tem 2 opções. Eu posso pegar par, par e par, que vai dar soma, vai dar par. Eu posso pegar um ímpar, que já dá par. Mas aí para compensar eu tenho que colocar um par. Então, não posso ter mais do que 3, não posso ter 3 ímpares e não posso ter 2 pares, porque se eu tiver 2 pares e um ímpar, a soma vai dar ímpar. Então, olha só, nesse primeiro caso aqui, quantos pares disponíveis eu tenho? Eu tenho 15 pares, de 1 até 30, ou seja, 2, 4, 6 e assim por diante.
E eu tenho que escolher 3 deles, 3 distintos. Então, dos 15 pares que eu tenho que escolher 3, certo? E para esse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher 2 ímpares. Então, dos 15 ímpares que eu tenho, eu escolho 2. E dos 15 pares que eu tenho, eu escolho 1. Então, nesse primeiro caso, se eu fizer 15, 3 a 3, isso aqui vai dar 455, tá? Só abrindo as contas. E nesse caso, combinação de 5, 2 a 2 vai dar 105. Combinação de 15, 1 a 1 é 15. Isso aqui vai dar 1575. Então, nesse caso, como eu tenho ou par, todos pares, ou 2 ímpares e 1 par, eu tenho que somar as duas possibilidades, que dá 455 mais 1575. Somando os dois, isso aqui vai dar 2030 números, possíveis escolhas cuja soma dá par. Bom, questão do ITA 16. Quantos anagramas com 4 letras distintas a gente pode formar com as 10 primeiras letras do alfabeto e que contenham 2 das letras A, B e C? Eu já coloquei as 10 primeiras letras do alfabeto aqui. Eu só estou dizendo que vai ter que ter 2 letras dessas aqui e mais 2 letras dentre essas 7 que sobraram. Só que é o seguinte, então, antes de fazer um anagrama, eu preciso saber quais letras que eu vou usar. Então, eu tenho que fazer a primeira coisa, escolher as letras. No momento que eu escolho as letras, depois eu posso permutar, posso trocar a ordem delas. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que escolher dentre A, B e C, que são 3 possíveis, eu tenho que escolher 2. E além disso, eu tenho que escolher das 7 possíveis restantes, que é de E até J, D até J, eu tenho que escolher mais 2. Então, no final, eu tenho o quê? Combinação de 3, 2 a 2 é 3. Combinação de 7, 2 a 2 é 21. Então, eu tenho 63 maneiras de escolher as 4 letras com as condições dadas, digamos que sejam 2 letras das 3 primeiras e 2 das restantes. Só que no momento que eu escolho o conjunto de letras, eu tenho que ainda permutar. E depois, o que eu faço? Eu permuto as 4 letras. Como eu permuto as 4 letras? 4 fatorial, troco a ordem delas. Só que para cada uma das combinações que eu tinha de letras, eu tinha uma permutação. Então, eu tenho que escolher as letras e permutar depois. Então, eu preciso fazer uma multiplicação. 63 vezes 4 fatorial, isso aqui vai dar 1512. A questão da PUC, eu tenho 3 pontos que estão em uma reta. Eles estão em uma reta R e 4 pontos em outra reta paralela a R que eu chamei de S, já fiz um desenho. Então essas duas retas são paralelas, nunca se encontram. Eu quero calcular qual que é o número de triângulos que existem com vértices nesses pontos. Só que é o seguinte, eu posso formar um triângulo aqui, esse triângulo pode ser formado com um vértice no R e 2 vértices no S, ou também eu posso formar um triângulo com um vértice em S e 2 em R. Então, são 2 casos que eu vou ter que calcular. Então, vamos lá. Um vértice em R. E aqui embaixo eu vou calcular um vértice em S. No momento que eu tenho um vértice em R, eu tenho que ter 2 em S. Então, eu tenho que escolher primeiro. Quantos pontos possíveis eu tenho para escolher em R? Eu tenho 3. E eu vou ter que escolher 1. Só que eu já escolhi 1, então eu vou fazer o quê? Escolher os outros 2. Dos outros pontos, eu vou ter que escolher 2 na reta S, que eu tenho 4. Aí, combinação de 3, 1 a 1 é 3. E combinação de 4, 2 a 2 é 6. Então, eu vou ter 18 triângulos em que existe um ponto em R e 2 em S. Já se eu quiser um vértice em S, então eu tenho que escolher dos 4 pontos, eu tenho que escolher 1. Mas aí eu preciso escolher ainda os outros 2 pontos que vão estar na reta R. Então, de 3 disponíveis, eu escolho 2. Nesse caso, combinação de 4, 1 a 1 é 4 e combinação de 3, 2 a 2 é 3, que vai dar 12. Aí eu posso ter com um vértice em R ou com um vértice em S. O que eu posso fazer então? Na verdade, o que eu devo fazer é somar os 2 valores e isso aqui vai dar 30.
Então, aqui eu tenho um grupo de 14 pessoas, eu quero formar uma comissão com 8 integrantes, só que aqui está especificando uma hierarquia. Eu vou ter um presidente, um vice, um secretário, um tesoureiro e 4 conselheiros. Quantas são as maneiras diferentes de montar essa comissão? Então, eu tenho que escolher presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e conselheiros. Bom, a primeira coisa que eu faço é escolher o presidente. De quantas maneiras eu posso fazer a escolha de um presidente se eu tenho 14 pessoas? Então, de 14 eu escolho uma. Tenho que escolher um vice-presidente, só que para o vice-presidente agora só tenho 13 disponíveis. Então, 13, escolho uma. O secretário, agora sobraram 12 pessoas para escolha, então eu escolho uma. Para tesoureiro, sobraram 11 pessoas, eu vou escolher uma. E para os conselheiros, eu vou ter 10 pessoas disponíveis, eu tenho que escolher 4. Se eu fizer 14 1 a 1, quantas maneiras de escolher uma pessoa dentre 14 eu tenho? É 14. 13 1 a 1 é 13. 12 1 a 1 é 12. 11 1 a 1 é 11. E 10 4 a 4, se fizerem as contas, vai dar 210. Se eu multiplicar tudo isso aqui, vai dar 5.045.040 maneiras de fazer isso aqui. Então é muito grande, é um número muito grande aqui para ser feito. Pessoal, a questão de 19 está dizendo que no Campeonato Brasileiro apenas 10 times tinham de condições de atingir o G4. Isso aqui, quando atinge o G4, a gente tem uma vaga direto para a Libertadores. Aqui está querendo saber de quantas maneiras o Brasil pode mandar os seus 4 representantes à Libertadores. Aí a pessoa pode pensar, no G4 tem primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados. Aqui eu não estou me preocupando com o número de maneiras que quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo e assim por diante. Eu só quero escolher as 4 pessoas para mandar para lá, o grupo que vai para a Libertadores, não é a ordem do grupo que vai para a Libertadores. Então eu tenho uma combinação, eu tenho que escolher dentre 10 possíveis, eu vou escolher 4, certo? E combinações de 10 4 a 4 é 10 fatorial por 10 menos 4, que é 6, e 4. Abro até chegar ao 6, 10, 9, 8, 7, 6 fatorial por 6 fatorial. O 4 eu abro também. Simplifico o 6, esse 4 com esse 2 simplifica o 8, e o 3 com o 9 vira 3. Aí ficou 3 vezes 7, 21. Vezes 10, 210. 210 maneiras de mandar os 4 elementos para a Libertadores. Aqui eu tenho uma turma com 15 alunos que alugou uma van para 10 lugares, mesmo sabendo que não tinha espaço para todo mundo, ou seja, vai ter que ficar 5 pessoas de fora. Tá? Quantas são as formas de sentar essas pessoas na van? O que eu precisaria pensar? O momento que eu sento, se eu trocar a posição, é uma maneira diferente de organizar as crianças, as pessoas. Então, eu tenho 10 lugares na van, 3, 4, aqui. Na primeira posição eu tenho 15, na segunda posso colocar 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Se eu quiser deixar indicado isso aqui de um jeito bonito, eu poderia simplesmente botar o 15 fatorial aqui. Só que para compensar os 5, 4, 3, 2, 1 que faltam aqui na expansão do 15 fatorial, eu divido por 15 fatorial. Então, observem que nessa opção aqui, elas têm um lugar e importa a ordem da troca. Já na segunda pergunta, quantos seriam os grupos possíveis de viajar? Agora eu vou formar um grupo que não vai importar a ordem. O que eu precisaria fazer aqui? Uma combinação de 15 pessoas, 10 em 10. O que seria isso? Seria 15 fatorial por 5 fatorial e 10 fatorial. Posso abrir o 15 até chegar ao 10. 15, 14, 13, 12, 11, 10. O 5 eu vou abrir. 5, 4, 3, 2, 1. 10 fatorial. 10 fatorial com 10 fatorial eu cancelo. Aí eu posso começar a simplificar minhas contas. Eu posso simplificar, por exemplo, o 13 e o 5 com o 15. Eu posso simplificar o 4 com o 12, que dá 3. E o 2 com o 14, que dá 7. Então, no final, sobrou o quê? 7 vezes 13, vezes 3 e vezes 11.
Um momento que eu vou fazer uma continha na calculadora. 1 hora depois. Meia hora depois eu voltei aqui, fiz essas contas. Isso aqui vai dar exatamente 3.003 maneiras diferentes de fazer o grupo para viajar. Não importa a ordem que eles estão sentando, só de montar esse grupo de 10 pessoas. A última questão, tem uma classe com 16 pessoas, em que 10 são homens e 6 são mulheres. Eu estou considerando que um certo homem e uma certa mulher, estou chamando de H e de M. Agora eu vou querer calcular quais são os grupos possíveis com algumas restrições. Se eu não colocar nenhuma restrição, quantos são os grupos possíveis para a gente formar com 4 homens e 2 mulheres? Sem restrição nenhuma, o objetivo seria fazer o seguinte, ó, de 10 homens, eu tenho que escolher 4. E de 6 mulheres, eu tenho que escolher 2. Se eu fizer a combinação de 10, 4 a 4, isso dá 210. 6, 2 a 2 é 15. E a multiplicação vai dar 3.150. Certo? Agora é o seguinte, vamos para B. A B está dizendo que o H está aí dentro, então essa comissão ali com 4 homens, o H já está aqui dentro, me resta escolher, opa, tem uma mulher a menos. Então o H já está aqui dentro, me resta escolher quantas pessoas? Dos homens, como o H já está aí, sobram 9 homens para escolher, 3. Já a mulher M não está aí dentro, nessa comissão. Então, dessas 6 mulheres, eu não posso incluir o M, a mulher M, então eu tenho 5 pessoas e tenho que escolher 2. Então, isso aqui dá combinação de 9, 3 a 3, combinação de 5, 2 a 2. Isso aqui vai dar 84 vezes 10, que dá 840. Já na C, eu quero que contenha M, mas não H. Então, nessas 4 posições aqui dos homens e nessas 2 das mulheres, a M já ocupa uma posição. Aqui, eu tenho que escolher todos os homens ainda, ninguém está no grupo, mas eu não quero que contenha um H. Então, eu vou ter que escolher de quantos? De 9, agora eu vou escolher os 4, porque o H não se encontra. Já como a mulher M está aí dentro, eu tenho que escolher, das 6 mulheres, a M já está aí, então eu tenho 5 possibilidades de escolha para essa. Então, eu tenho uma combinação de 9, 4 a 4, com uma de 5, 1 a 1. Combinação de 9, 4 a 4 é 126. Combinação de 5, 1 a 1 é 5. Isso aqui vai dar 630. Agora, a D. Se contém H e M. Então, as 2 pessoas já estão aqui. Então, tem o H aqui e a M aqui. Me resta escolher o seguinte, as 2 já estão. Me sobram 9 homens para escolher 3. E aqui sobram 5 mulheres que eu vou ter que escolher uma. Então, eu vou ter que fazer combinação de 9, 3 a 3, vezes combinação de 5, 1 a 1. 9, 3 a 3 vai dar 84, que a gente já botou lá em cima. Combinação de 5, 1 a 1 vai dar 5. Se eu multiplicar 84 por 5, dá 420. E na última questão, vou fazer aqui em cima para ter espaço. Aí, eu quero que contendo somente M ou somente H. Lembrando que somente M, se contém somente M, foi o que a gente fez no item C. Então, eu tenho 630. Agora, se eu quiser somente H, foi aquilo que a gente fez no item B, que é 840. Como aqui na pergunta está dizendo um ou outro, eu tenho uma soma de 0, 7, 8 mais 6, 14. Então, tenho 1.470 maneiras de somente M ou somente H. Isso facilitou porque na conta da B e da C já estavam feitas e a gente utilizou para fazer aí.